Amém, glória a Deus. Então, para esse Jesus que quer que nós, os mortais da terra, não sejamos nécios e nem estúpidos e incapazes, não, mas Ele quer e Ele deseja que nós sejamos sábios. Amém. Que nós largamos o pecado, deixemos a nossa iniquidade de lado, abrimos mão do que o diabo oferece para nós, abrimos mão, rejeitamos. Amém. É um direito. Abro mão, Satanás, porque Jesus tem algo muito melhor para mim. Moisés, ele abriu mão, o profeta Moisés foi criado no palácio de Faraó, e ele era para ser o sucessor de Faraó, diz a Bíblia, e não é eu. Ele foi criado como filho de Faraó, Moisés. Só que ele abriu mão de toda aquela glória dos egípcios, do pecado. Ele abriu mão, ele deixou de lado, porque ele viu a glória de Jesus. Porque ele viu a glória de Jesus Cristo. Ele preferiu sofrer por algum tempo o sofrimento dos israelitas. Nós hoje sofremos, mas o nosso sofrimento não é eterno. O crente hoje, ele sofre. Ele sofre o quê? Perseguições, ele sofre calúnias, afronta. O crente que quer servir a Jesus de todo o coração, diz a Bíblia, não é eu, que ele vai sofrer também as mesmas perseguições que Jesus sofreu. As mesmas. Mas a Bíblia diz que em todas essas perseguições ele é mais do que vencedor. Moisés sofreu com os israelitas 40 anos no deserto, aquele povo desobediente, o povo de Deus, Moisés intercedendo, Deus querendo já destruir o povo dele, porque eles fizeram um bezerro de ouro, logo que Deus tirou ele do Egito. Moisés ficou 40 dias, 40 noites lá no monte, recebendo os mandamentos do Senhor, recebendo as ordens, tudo direitinho, o reino sendo implantado na terra, o reino dos céus começou com Adão e Eva, com o jardim do Éden. A gente não vai imaginar, o reino do céu começou com Jesus Cristo. Jesus disse: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus já chegou. Mas se nós formos estudarmos a Bíblia, o reino dos céus começou com Adão e Eva, e o inferno começou com a desobediência dos dois, quando a Eva pecou, desobedecendo a ordem de Deus, dando ouvido ao Satanás. Ali já começou o inferno, começou já ali o castigo de Eva, que ela foi punida por Deus, quando Deus disse: quem foi que te mandou comer da árvore que eu te falei que não é? Aí ela jogou a culpa na serpente, e a serpente foi punida, e ali também a mulher foi punida, porque Deus disse: com dores de parto, dores tu terás filho, tua conceição. Por isso que hoje tem até mulheres que morrem quando elas vão ter filho, falando de parto natural, porque é uma dor terrível, terrível. Teve uma mulher na Bíblia chamada Raquel, esposa de Jacó, que ela morreu de Benjamim. Diz a Bíblia que quando ela foi ter Benjamim, uma dor tão horrível que ela teve, que as parteiras, o filho se salvou, mas ela, infelizmente, acabou vindo ao óbito, morreu, não existia mais alma dentro dela. Amém. Então Jesus quer, nós hoje que usamos a internet, nós estamos na terra usando isso aqui, esse aparelho que eu já estou até enjoada confesso que eu já estou até já sobrecarregada de usar. Eu estou pedindo a Deus para me libertar dessa internet. Já tô orando: Deus, me liberta da internet, porque eu não quero ser escrava da internet.
Eu acho que eu já falei demais, já ensinei muito. Então Deus quer que a gente entenda que Jesus quer que a gente se arrependa, Jesus quer que a gente abandone Satanás, o diabo, Jesus quer que a gente abandone o império do pecado. Diga, abra mão de tudo que o diabo nos oferece. Desse reino do diabo aqui na terra vai passar. E vamos aceitar Jesus Cristo e agora padecer pelo novo reino. Eu estava pensando ontem, quando eu estava estudando a palavra de Deus, depois eu fui meditar, e aí eu olhei e ouvi, disse, Jesus, quem disse que Jesus vem só para o mundo? Jesus não vem sozinho, não. Quando Jesus vem para o mundo, ele vem milhares com anjos. Vai ser uma glória, vai ser um espetáculo, vai ser maravilhoso. As televisões, todos os canais, a internet, tudo que o homem inventou vai estar focado para a vinda do Filho de Deus. Lá em Jerusalém, ele vai com seus anjos, os anjos dele vai arrebatar os outros filhos de Deus que estão aqui na terra, sofrendo, por causa de Jesus Cristo, porque para morar aqui na terra, tem que carregar a cruz, pagar um preço, todo santo dia para seguir a Jesus. Não é fácil, mas Jesus disse, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Não seja estúpido, meu servo. Não seja ignorante, porque eu não me agrado com os tais. Abandona a tua imagem de escultura, abandona a tua idolatria, abandona a tua avareza, abandona a tua arrogância, abandona a tua soberba, abandona o amor aos teus bens. Moisés disse não ao faraó. E foi para o deserto, onde não tinha água, foi depender de Deus. Não tinha água. E o povo murmurando, não tinha comida, era uma dependência total. E assim Deus vai fazer acontecer hoje também. Aquele povo que saiu do Egito, quando eles completaram 450 anos, 430 anos, aquele povo saiu do Egito, eles saíram e foram depender de Deus. Não tinha comida, não tinha carne, Deus mandava carne. Não tinha água, Deus, o povo murmurava, andava debaixo de um sol, murmurava, Moisés, tu trouxe a gente para cá para a gente morrer de fome, para a gente morrer de sede. Era melhor a gente ficar lá no Egito. Eles não entendiam, eles eram um povo nécio. Eles murmuravam. Contra quem? Contra Deus, não era contra Moisés e Arão. Eles não entendiam que Moisés e Arão eram servos de Deus, estavam fazendo a vontade de quem? De Deus. E assim nós devemos entender também que Deus nos tirou do mundo, do pecado, vai nos levar para onde? Para o céu de glória, creio eu. Tirar desse mundo um povo lavado e comprado pelo sangue de Cristo e vai nos levar para o mundo dos anjos, que muitos nem acreditam. Extraterrestre, espaçonave. Jesus disse que ele vem sobre uma nuvem e será como relâmpago. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. E foi o próprio Deus que castigou todos aqueles murmuradores lá do Egito. Os que não criam em Deus. Os adoradores da imagem do bezerro de ouro. Deus já queria destruir aquele povo se não fosse a intercessão de Moisés. Muitas das vezes hoje, a gente faz uma intercessão pelo parente, pelo povo de Deus. Muitas das vezes Deus não envia um castigo, uma punição de morte mesmo. Por quê? Porque nós somos como Moisés na terra. Nós estamos, Senhor, tem misericórdia daquele fulano. Senhor, perdoa o pecado daquela fulana. Senhor, me perdoa. Todo Moisés intercedendo. Jesus não tinha ira contra mim. Olha, Jesus sabe que eu sou uma pó e uma cinza. Perdoa o pecado
pecado do bezerro do ouro, se eu adoro o bezerro, ou se eu estou contra os teus líderes, eu estou falando mal dos teus profetas aqui, dos teus pastores. Perdoa, porque a praga da lepra não é só na época de Moisés, até hoje ainda tem a praga da lepra. Só que tem um detalhe, que a praga da lepra, ela tem a cura. Antigamente não existia a cura, só Deus mesmo, através da intercessão do seu servo, do seu ungido, que orou, que Miriam foi castigada porque falou contra Moisés. E a praga da lepra é quando nós pecamos contra os príncipes de Deus, os líderes de Deus. E nós viemos ter temor e pedir. Quantas das vezes Deus não destrói uma nação porque está os missionários orando, chorando. Jeremias chorou milhares de anos por causa do pecado do povo de Deus. Deus mandando eles arrependerem, eles adoraram, eles eram idólatras. Israel adorou Baal, serviu a Baal, diz a Bíblia, não é eu. Israel fez grandes abominações, o pecado terrível. E Deus levantou Jeremias para dizer: arrepende, meu povo, arrepende-te. Volta para Deus. Israel apostatou, esqueceu do Deus da Bíblia por muitos anos. Por muitos anos, diz a Bíblia. E Deus levantou Jesus hoje para dizer para o mundo: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Deus levantou muitos crentes, 40 anos. Eu tenho crente que... Eu era pequenininha quando um crente, um pastor disse: minha filha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Minha filha, aí eu ficava assim... Era um desvario para mim. Eu disse: meu Deus, será que vai acontecer tudo isso que esse pastor está falando? Aí ele pregava o livro de Apocalipse. E eu disse: meu Deus, eu ficava assustada. Mas vai acontecer tudo isso que está escrito no Apocalipse. Porque é a palavra de Deus. E Deus não quer que a gente seja inércia, estúpida. Abra mão de tudo por causa do reino de Deus. Abra mão de tudo. Eu estou aqui falando a palavra de Deus. Amanhã eu não sei se eu ainda terei essa oportunidade. Eu não sei, só Deus é quem sabe. Então, Nécio, a palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 1 e 22... Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 1 e 22. Você que me segue no Google, Deus não quer que eu e você sejamos pessoas estúpidas. Não. Deus, o Criador dos céus e da terra, e o meu Criador, não quer olhar lá do seu trono e ver: a minha filha está igual uma barata tonta. Não sabe para onde ela vai, ela tá para cá, ela tá para ali, etc. Ela tá perplexa, ela tá assustada, mas ele quer me encontrar firme na palavra de Deus. Passará os céus e a terra quando vier uma tribulação. Uma tribulação mesmo terrível. Jesus, é agora, tu vai me tirar dessa tribulação. Eu vou orar. Vou fazer como Moisés fez, numa grande tribulação. Quando eu creio que aquela grande tribulação, veio várias tribulações na Bíblia. A tribulação do dilúvio foi uma grande tribulação que esse mundo passou. A Bíblia diz que foram 150 dias de água sendo derramado nesse planeta. Matou todo mundo, só Noé se salvou. Ninguém acredita nessa história. Depois veio a grande tribulação do Sodoma e Gomorra. Abraão, olhar para a vida de Abraão. Abraão já tinha medo de ser morto ali onde ele morava. Porque os homens daquelas regiões eram homens que não temiam a Deus. Mas Deus salvou Abraão. Ele tinha medo.
Sara, diz que tu és a minha irmã, Sara. Diz, Sara, que tu és a minha irmã, que Abraão vivia peregrinando ali porque a fome ali alastrava. Então o pecado é muito antigo. O pecado é muito antigo, não é de hoje, não. O pecado é desde o tempo de Abraão. Mas Abraão venceu, sabe por quê? Porque ele andava com Deus. E os reis foram tudo castigados quando levaram Sara cativa, sabe por quê? Porque os dois eram escolhidos de Deus. Deus falou com um rei que pegou Sara para ser esposa dele. Mas ele não falou e não disse que tu era irmã dele. Por isso que eu peguei tu para vir para cá, mas ele não sabia que ele tinha dito, porque ele estava com medo de tu matar ele. Porque tu não tem temor a Deus. Porque nessa cidade aqui onde a gente mora não existe o temor a Deus. As pessoas fazem as próprias leis aqui. As pessoas aqui é como Caim, né? Os descendentes de Caim. Caim matou Abel. Aí foi vingado 7 vezes 7. Mas se a gente olhar os descendentes de Caim, o outro matou um por ter ferido ele. Ele matou um por ter pisado nele. E assim eles mesmos se vingavam ali. Eles não esperavam em Deus, não. Eles eram bárbaros, não tinham temor a Deus. Mas graças a Deus que Deus salvou Abraão e cremos nós que Deus vai nos salvar dos homens malignos e malignas. Quem que vai nos salvar? Deus. Não vai ser o homem. Não, vai ser Deus. Em Provérbio 1:22, Provérbio 1:22, nós vamos ler a Bíblia em Provérbio 1:22. Diz assim: porque o desvio é 1:22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Tem gente que ama ser burro. Tem gente que ama não estudar. Tem gente que ama não estar numa escola. Tem gente que não gosta de estudar, de ir para uma escola, de usar uma farda, sabe? De ser discipulado, de ser adestrado, de se tornar um cidadão do céu. Tem gente que ele não gosta, ele fica à toa. Ele fica à toa. Aí o que ele vai fazer o mal? Ele não gosta, ele ama não fazer nada, ele tem que estudar. Tá de 7 a 20 anos é o tempo de ser adestrado. Para quê? Tanto adestrado para o reino do céu como para o reino dos homens. Esse é o tempo. Ele diz: até quando, honestos, amarei a necessidade, e vós, escarnecedores, desejarei o escárnio, e vós, loucos, aborrecerei o conhecimento. No 32, porque diz o desvio, porque o desvio dos simples o matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. No Provérbios 10, 14, livro, tem gente que morre de preguiça de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Provérbio 10, 14 diz assim: os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Os sábios, o que eles fazem? Eles escondem a sabedoria. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas dos faltos de entendimento. Mas a boca... Aí tem Eclesiastes, tem Jeremias, tem Mateus. Para finalizar, Tito 3:3. Vamos para Tito 3:3.
Tito 3:3. Porque também nós éramos noutro tempo insensato. Nós éramos o que? Desobediente. Nós éramos extraviados. Nós servíamos várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia, inveja, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendem nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, devemos o que? Evitá-lo, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém. Então, para o Deus sábio, em Jeremias 4:22, vamos lá para Jeremias 4:22. Jeremias 4:22. Devera o meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer nada sabe. Deus falou com Jeremias: Jeremias, o meu povo é louco. Eles são sábios, mas para fazer o mal. Deus não quer que a gente seja um povo louco. Deus não quer que a gente seja um povo sábio para a prática do mal. Está bem claro na Bíblia que Deus quer que a gente seja um povo inteligente, um povo sábio e um povo cheio de boas obras. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, dá um prato de comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá um copo de água para beber. O teu inimigo, eu não estou falando, Jesus não está falando de amigo, aquele meu amigo que eu amo ele, aquela minha amiga que eu quero o bem dela, eu quero isso, é o teu inimigo, aquela pessoa que não gosta de ti, que não vai com a tua cara, que fala mal, o teu inimigo, uma pessoa em oposição a ti. Serve outros deuses, adora outros deuses, serve outros deuses, tem outras doutrinas, tem outros ensinamentos, tem outras filosofias, é contra a palavra de Deus, é o teu inimigo. Jesus disse: dá de comer, fazendo isso tu amontarás brasas vivas sobre a tua casa. Isso é o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é bom para os seus inimigos, porque ele faz que os seus inimigos morem na sua terra, porque essa terra aqui é de Deus, e o sol é de Deus, a lua é de Deus, e está aqui o bom e o mal. Tanto aquele que mora aqui nessa terra, tanto aquele que não crê em Deus, que não dá glória a Deus, tanto os filhos de Deus. Então todo mundo junto aqui. Então Deus faz chover sobre bons, todo mundo desfruta da chuva de Deus, da lua de Deus, do sol de Deus, da terra. A terra é de Deus. Toda essa terra aqui do Oriente, Ocidente, toda essa terra tem um dono. É de Deus. E Deus deu para os homens esse mundo aqui. Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. Até para aquele que não acredita nele, não dá glória, adora os outros deuses, serve outros deuses.
etc. E o pior, ainda persegue nós, os que cremos em Deus. Devemos orar por essas pessoas. Senhor, tem misericórdia daquele Beltrano. Senhor, tem compaixão daquele. Como eu já falei, Deus só não destruiu o povo de Israel quando saiu da terra do Egito. Sabe por quê? Graças às intercessões de Moisés. Foi. Porque senão Deus já tinha destruído aquele povo que murmurava e fez um bezerro de ouro lá na terra, quando saiu do Egito. Mas Moisés disse: Senhor, lembra-te, te peço. Lembra-te, Senhor, tem misericórdia do teu povo. O Egito vai ficar falando e as nações ao redor que tu tiraste esse povo da terra do Egito só para destruir no deserto. E como muitas das vezes hoje não acontece um acidente com um filho, com uma filha, ou com um marido, ou com uma prima, ou com... Sabe por quê? Porque aquela mãe, aquele pai, aquele irmão que é crente, está na igreja orando, pedindo de Deus: Deus, tem misericórdia do meu filho. Deus, tem misericórdia do meu marido. Deus, tem piedade da minha esposa. Perdoa a soberba, a ignorância. A Bíblia diz, e não é eu, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas quer que todos se arrependam dos seus pecados e se voltem para Jesus. Porque Ele tem determinado um dia que Ele há de julgar os vivos e os mortos. E muitas das vezes não acontece uma tragédia, um desastre numa família, porque tem um servo de luz, uma irmã, um irmão, que está toda hora orando, que está toda hora clamando diante de Deus. São os vigia, são os vigilantes. Então, para esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um Deus sábio, um Deus que não quer que a gente seja burro, jumento, não. Uma pessoa jumenta, não. Ele quer que a gente seja inteligente, produza muito na terra para fazer o bem ao próximo, que tenha a mão aberta para ajudar o próximo. Amém. Porque, como eu foi ontem ou anteontem que eu li, quando Jesus voltar, Ele vai separar com seus anjos, Ele vai sentar lá em Jerusalém, no seu trono, e vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai dizer para as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí eles vão dizer: porque eu tive fome e me deste de comer. Eu estive nu e me vestiste. Eu estava enfermo e foste me visitar. Eu estava estrangeiro e me hospedaste. Aí os justos vão dizer: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Eles nem lembravam, Jesus, todas as vezes que vocês fizeram desse pequenininho, foi a mim que vocês fizeram. Quando a gente faz um bem por um desses pequeninos, essas pessoas, é para o próprio Deus. E os bodes, os malditos, Jesus, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo. Por quê? Eu tive fome, Senhor, eu tive fome e não me deste de comer. Eu estava nu, não me vestiste. Eu estava enfermo, não foi me visitar. Eu estava preso, não foi me ver na prisão. Eu era estrangeiro, tu não me hospedaste. Aí ele diz: mas Senhor, quando foi que nós te vimos? Aí Jesus vai responder e diz: todas as vezes que vocês tiveram oportunidade de fazer alguma coisa para esses aí e não fizeram, foi a mim que vocês não fizeram. Foi a mim. Esses irão para o tormento eterno e o justo para a glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ser julgados segundo as nossas oportunidades que vai surgir, que Deus vai colocar para a gente fazer o bem às pessoas. Estrangeiro, pessoa que a gente nem conhece.
hospedar um estrangeiro. Deus vai dar oportunidade para todo mundo. Os malditos tiveram oportunidade, mas não fizeram. E o justo teve oportunidade e fizeram. E quando eles fizeram para quem? Para Deus. Para o próprio Deus. Eles não fizeram para a glória deles, para eles serem aplaudidos, para ser etc. Eles fizeram por amor a Deus, por um mandamento, uma ordem divina. Fazei o bem sempre sem olhar a quem. Sem olhar a quem. E só no juízo, no mundo vindouro, vai receber a recompensa. Recompensa de Deus, não é do homem. Porque ele não tem nada para te dar. Coitado, não tem casa, não tem roupa, tá preso, tá enfermo. Não tem nada, mas quem vai... Por isso que tem aquele ditado, Deus te pague. E ele vai pagar mesmo. Deus te pague o bem que tu me fez. Eu não tinha casa, tu me deu um cantinho para passar uma noite lá na tua casa. Eu não tinha comida, tu me deu um dinheirinho, tu fez um ranchinho. Eu não tinha roupa, tu me deu uma roupinha. Eu estava doente, tu foi me visitar, comprou uns remédios. Bom samaritano. Eu estava preso, tu foi lá me ver na cadeia. Sem medo de que eu viesse fazer o mal para ti. Foi com o coração cheio de amor.